Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sempre em nossas vidas. É uma alegria imensa ser recebido nesta casa com tanto carinho, como um lar de esperanças, sentindo as diretrizes dos benfeitores espirituais como uma imensa universidade de almas. E ao mesmo tempo, nos sentimos num hospital de misericórdia, já que somos ainda bastante enfermo, moral e espiritual. Embora o físico já consegui consertar, mas quem consertou o físico ainda está um pouquinho mais complexo, modificar. O título é simples: o amor é a alma da vida. Ainda nem sei o que é a vida e muito menos o que é o amor. Mas vamos ver o que nos aguarda até o final da palestra. Porque até antes de começarmos, só sabemos o título. Não sabemos sequer o que irá acontecer. Mas eu sei que o amor é a alma do universo. E antes dele não existia a criação, segundo Joana de Ângeles. E normalmente quando eu venho pela primeira vez, eu peço 4 coisas. É como se fosse um contrato. A primeira é que vocês não acreditem em nada do que eu disser. A Guia TV Brasil está gravando, a Guia FM e a Rádio Luz FM também. Nós estamos registrando lá em vídeo e como eu sou cuidadoso, o plano B aqui no meu bolso, o áudio, se um falhar, porque eu vou falar coisas que talvez possa parecer confusas, porque falar de coisas simples, com profundidade, eu já estou aprendendo. Só não aprendi ainda a falar de coisas profundas com simplicidade. Por isso, vocês respirem fundo. O piloto não sumiu, porque é uma responsabilidade muito grande falar numa casa espírita que leva o nome de Jesus de Nazaré. E eu quero falar muita coisa de pouca coisa, para a gente entrar na toca do coelho e entender como é esse amor como alma da vida. E quero também acrescentar um ponto no conto de alguém, porque também sou um espírito imortal e quero apresentar o que eu entendi do que é este amor como alma da vida. Isso feito, se o contrato for aceito, nós vamos começar. Tudo bem? O que é o Espírito? Ele está todo aqui encarnado? Ou aqui está apenas um ponto de autoconsciência pura? Como se fosse uma única semente de uma única laranja, de um pé de laranjeira repleto de frutos. Porque é exatamente assim a visão de Joana de Ângeles, de Leon Denis, de Allan Kardec. E o que nós fazemos durante a palestra é acessar este livro oculto que existe em mim. O livro das minhas metamorfoses, por onde passei. Porque se tudo cresce, se tudo evolui conforme está na questão 540 da obra O Livro dos Espíritos, é tudo. Não escapa exatamente nada. Se assim é, a batatinha de hoje pode ser uma consciência, amanhã não pode? A lagartixa de hoje pode ser um guia da humanidade amanhã. Porque tudo cresce, a lagartixa também está incluída. E todos nós vamos passar por todas as experiências que existem no universo
e aprender gradativamente em todas as partes a presidir todas as coisas, conforme a questão 560 da obra O Livro dos Espíritos. Então, para Joana de Ângeles, o amor é a alma da vida, e para André Luiz, a alma em si só se nutre de amor. E quando falamos de alma, a alma é o que está encarnado, o espírito é o todo. Na obra O Ser Consciente, de Joana de Ângeles, o espírito é a soma de todas as nossas vivências. A alma é apenas a experiência desta vivência atual. Como um ponto de autoconsciência pura, ela vem desta essência que, segundo a autora, na obra Encontro com a Paz e a Saúde, tem quase a idade do universo. Não sei se ela estava falando do Big Bang, mas a teoria do Big Bang já foi superada há muito tempo por Stephen Hawking, que era a teoria de um único universo com 13 a 15 bilhões de anos. E ele disse, muito além do Big Bang, existem tantos universos quanto bolhas de sabão numa banheira. E nós sabemos que ele casou com uma moça. O nome dela era Ela, esclerose lateral amiotrófica. E ele só mexia os olhinhos. E alguém colocou ele dentro da banheira e esqueceu. E deu tempo dele contar as bolhas e ele mudou a tese. Existem infinitos universos somente numa dimensão cósmica. E se não estudarmos de 26 a 50, não entenderemos os átomos que compõem o nosso corpo. Então vamos ver onde chegaremos. Numa gota d'água, só para vocês irem fazendo o cálculo, tem em média 9 trilhões de moléculas. Cada uma com um número semelhante de átomos, e cada átomo é um aglomerado de forças vivas, que nasce em nós da matéria mental, e a matéria mental é composta de seres vivos incontáveis, segundo Gubbio, na obra Libertação, de André Luiz. Por isso, o nosso cuidado em pensar, porque o que chamamos de amor, de fato, como sal da terra, na origem, é um agrupamento de espíritos como princípios inteligentes do universo, como átomos primitivos, na visão de vários autores. Um chama de mônadas, outro chama de espírito com E minúsculo, outro de átomo primitivo, outro de princípio inteligente do universo, que é a mesma coisa. Então, para um dos maiores teólogos que eu conheço no último século, que pisou nesse planeta, o que mais aprofundou na essência do Evangelho do Cristo, na obra Sabedoria do Evangelho, com 8 volumes, foi Carlos Torres Pastorino. Antes, católico, mas depois que ele viu Gandhi ser recusado numa instituição que tem na Itália, que é considerado o berço do catolicismo. Esse moço foi recusado pela sua roupa nesse ambiente. Se Jesus vier, a roupa dele é semelhante, porque o Gandhi tinha uma túnicazinha parecida, ele vai ser recusado também. E eu estou fora, e levamos lucro, porque ele veio para cá, para o Espiritismo. E ele fala que o amor é a reunificação das mônadas em unidades cada vez mais amplas. E essas mônadas, segundo o astrofísico Arthur Stanley Eddington, na obra Natureza do Mundo Físico, é a matéria-prima do cosmos. E Allan Kardec, em A Gênese, fala que só existe uma única energia no universo, que é esta. E nós chamamos de espírito. Aqui, individualizado, mas na origem apenas uma partícula primordial. Se vocês imaginam
uma célula do sangue, ela tem mais ou menos 2 bilhões e 800 milhões de moléculas. Você já estava estudando isso? Que a ciência antigamente, ou há 10 anos atrás, disseram que era 280 milhões. Mas falaram há pouco tempo que tudo que eles estudaram tem que multiplicar por 10. Então, na minha conta, deu essa soma aí. A sua deu? Soma aí para ver se eu... Fala, quem criou isso? Uma única célula do meu sangue, que nem núcleo tem, porque quando a célula tronco se transforma em hemácia, a primeira coisa que é extirpada é o núcleo, para que ela obedeça o que eu penso, o que eu sinto. Quem dirige o sangue é o pensamento e o sentimento de quem está animando o corpo. Por isso que o sangue ferve quando eu fico com raiva, ou se acalma quando eu entro em harmonia. Quando eu estou descompensado e respiro fundo 2 ou 3 vezes, pensando na calma, no equilíbrio, o ar entra pelos pulmões, atravessa os capilares, lá na intimidade dos alvéolos, e entra na corrente sanguínea, levando o que eu estou pensando. Porque o ar, para entrar no meu universo, passa pela minha aura. E ao entrar nos sensores sutilíssimos na intimidade das narinas, eles entram em portais dimensionais e vão direto para o corpo emocional pacificar a ansiedade, por exemplo. A ansiedade se pacifica com a respiração, como nos ensina o mestre Yogananda. Aprendi com ele quando passei pela Índia. Somos viajores do tempo rumo à eternidade. Então, quando temos essa noção, e ainda mais que o ar nutre o corpo em mais de 70%, eu vou fazer um exercício de respiração primeiro. E não é só por isso. Ele pacifica as emoções porque o Evangelho está no ar e está na água também, segundo o Espírito Caena. E Evangelho para nós é o amor. E Cristo, Jesus, é o Evangelho personificado ou o amor tornado visível. Se assim é, quando intencionamos pensar, segundo Allan Kardec, em Obras Póstumas, no capítulo Fotografia e Telegrafia do Pensamento, um pensamento bem arquitetado vai me colocar em conexão com todas as minhas vivências. Se eu sei que foi todos os seres, do reino pré-humano, animal, vegetal, mineral e outros, nós sabemos que a maioria dos vegetais, se você cortar uma parte, ele reconstrói. E vários serizinhos do reino animal também. Eu não vou falar muita coisa, só estou fazendo um link com a palestra de ontem, depois é só assistir a de ontem, porque o ciclo de palestra ele tem começo, meio e fim. Então começou em Rubinéia com um tema, que é de sal da terra à luz do mundo, depois lei de compensação, ontem com outra temática, quem cura quem. Hoje é o suprassumo do processo da autocura, que nós falamos ontem, queria pronunciar isso aqui hoje, porque o amor é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças, segundo Joana de Ângeles. É ele que gera a vida, nutre e organiza e mantém. Por que chegamos à conclusão que o amor é o espírito na origem, quando se unem 2 ou mais? É Joana de Ângeles. E eu não vou discutir com ela, porque ela esteve com Jesus. O amor personificado, como Joana de Cusa. Ela esteve clara em Assis com Francesco. Ela esteve no México como médica, como Juana Inês de la Cruz. E para nossa felicidade, esteve no Brasil como Joana Angélica de Jesus. E para os íntimos, Joana de Ângeles. Já que nós precisamos de nomes,
No Evangelho segundo o Espiritismo, apenas espírito amigo. Na lição paciência e dar-se-á aquele que tem. Então ela fala que o amor é o prolongamento do psiquismo divino. Então imagina Deus, a luz incriada, nele o verbo criador, e a expressão da energia por intermédio do verbo é o que nós chamamos de psiquismo divino. E do psiquismo divino nasce o espírito, segundo a autora. Dele destaca-se pequenos fascículos de luz, que nós chamamos de espírito. E ao reunificar-se, é o que chamamos de amor. Ficou muito esquisito? Você sabe amar? Porque a gente fala que sabe, né? Então, quando eu vou magnetizar a água, é esta energia que eu estou canalizando. Porque André Luiz, Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 17, fala que a energia do passe é espírito. Só que em Missionários da Luz ele fala que a energia do sexo é também. E Emmanuel confirma, porque ele é pupilo de Emmanuel, né? Pelo menos Emmanuel prefaciou todas as obras de André, ou preparou ele para a sua missão. Então veja Emmanuel, sexo é espírito com E minúsculo, e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. E a energia sexual é um recurso da lei de atração, que é a lei que rege o amor. E ela gera cargas magnéticas em todos os seres, face às potencialidades das quais ela se reveste, que é força, vitalidade e vida. E força, vitalidade e vida é o Evangelho em si, conforme Joana de Ângeles na obra Espírito e Vida. E para Emmanuel, ele está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito. Então, se a alma é uma pétala, o espírito é a flor inteira. Só para que vocês tenham... E se eu souber acessar, eu faço a obra. Porque ele sabe conscientemente o que fazer, como fazer e quando realizar, segundo Joana de Ângeles. E eu? Você sabe como seu corpo funciona? Do mais íntimo átomo até a totalidade? Quando você pisca, por exemplo, o que está acontecendo? Eu não sei quase nada, sei um pouquinho. Posso complicar um pouquinho, depois eu descomplico? Sei que a maioria de vocês sabe tudo que eu vou dizer agora. Nós sabemos que o corpo físico é basicamente constituído de 4 tecidos. Você quer dizer para mim quais os tecidos? Eu dou uma ajudinha. Muscular, nervoso, vai? Epitelial, conjuntivo. E dentro do tecido conjuntivo está o cartilaginoso, o ósseo, sanguíneo. E dentro do tecido sanguíneo tem 2 universos, o sólido e o líquido. E dentro do sólido tem 3 universos de vida: os leucócitos, as hemácias e as plaquetas. E as 3 entidades nascem de uma só, que é a célula-tronco, que está na intimidade de nossa medula óssea. Eu estou falando o meio que eu usei para curar-me, que é o transplante de célula-tronco com a mente. E a medicina acadêmica sabe fazer isso. Eles descobriram, curaram Parkinson, Alzheimer, derrame cerebral, construíram artérias sem cirurgias e esconderam isso da humanidade porque alguém desapareceu com quem descobriu essa técnica, ou esta verdade. Porque Joana de Ângeles, ou ela enlouqueceu, ou de fato existe um médico dentro de nós. Porque na obra Desperte e Seja Feliz,
tem um capítulo chamado O Médico Interior. E neste capítulo ela fala que todos nós temos poder para criar células com poder quimioterápico. E para estudar e chegar qual célula é essa, eu tive que estudar os tecidos do corpo. Até chegar no tecido sanguíneo e entender que plaquetas são células tronco desmontadas. É como se desmontar um carro e vender as peças separadas. Então, quando fala plaquetas, as plaquetas do fulano está abaixo. Se eu sei, eu vou trazer a energia adequada para que possa multiplicar as células tronco em si e elas se transformarem em plaquetas. Já fiz isso com um simples passe, mudar de 15 para 80 depois de um passe em paciente. Mas agindo lá, o paciente nem sabendo o que estava acontecendo. E as hemácias, já disse, é a mesma célula tronco, ela só extirpa o núcleo, já é a célula vermelha. Ou os leucócitos, de acordo com a necessidade, ele se divide em duas famílias. Os monócitos, a maioria de vocês estudaram isso. Eu é que não estudei fisicamente. Os monócitos, alguém quer me dizer quais outros? Eu esqueci. Esqueci. Ninguém estudou, gente. Leucócito é o nome geral que a gente dá. Dentro dos leucócitos, vou facilitar um pouquinho, tem os agranulócitos e os granulócitos, que tem grânulos e os que não têm. Dentro dos agranulócitos tem os linfócitos e os monócitos. Dentro dos linfócitos, deixa o monócito aqui, tem o B e o T. O B é o que cria os anticorpos. Se eu quero fortalecer o meu sistema imune, eu vou falar com as células tronco e pedir a encomenda que eu quero, linfócitos B. O T se divide em 3. O supressor, o auxiliar e o citotóxico. O citotóxico é a célula matadora, a célula quimioterápica, o natural killer. O supressor vai falar, essa você não pode matar, essa não está doente. O auxiliar vai levar os recursos para ele poder trabalhar. E foi assim que eu curei 16 processos de câncer sem uma gota de medicação. Porque só me deram 2 meses do primeiro processo. Para que químio ou rádio se eu vou morrer daqui 2 meses? E na época eu tinha um medo de morrer, que doía. Isso é coisa de espíritas, parece que tem medo de morrer e medo de espíritos. Você fez isso tantas vezes, você não É, a minha sobrinha e a tia dela, a tia, o pai foi embora, ela tem medo se o pai voltar. E a sobrinha fala, ela fala, eu amo meu avô. Fala, você amava. Não, eu amo, ele continua vivo e se ele voltar, ele vai ser bem recebido, né? E eu tinha 5 aninhos. Então, se eu sei, eu faço. Porque a cura que vem de fora é apenas o alívio dos efeitos. A cura real é a que nós processamos. Pelo menos foi o que lembro quando disse Jesus. A sua fé te curou. Ele não disse, eu curei você, embora pudesse fazer. Porque se ele representa alguém que construiu o planeta, o governador supremo do planeta Terra, ele também sabe fazer. Mas ele sempre afirmou, a sua fé te curou. O reino de Deus está dentro de vós, é o Evangelho. E eu digo, na visão de Miramês, se o reino está, Deus e o Cristo também estão dentro de nós. Então é fácil, como um dia eu fui pego, porque eu andava com uma corrente
bem espessa, com uma caricatura do Cristo no pescoço. E um senhor que eu não sei de onde veio, falou: é fácil colocar Jesus no peito e seguir a estrada. Agora eu quero ver você ter peito para seguir a estrada dele. Aí eu não tinha onde, eu queria furar um buraco e desaparecer. Não teve, só que ele desapareceu. Porque eu estava no meio do quarteirão. E quando eu voltei para perguntar mais alguma coisa, cadê o homem? Quem era aquele moço? E aí eu comecei a estudar a Bíblia na época, eu não conhecia ainda a doutrina. E um dia eu estava com ela debaixo do braço e aparece de novo outra personagem. Andar com a Bíblia debaixo do braço é moleza. Agora eu quero ver você colocar ela no seu comportamento. Porque se eu transformar a Bíblia em uma palavra, amor. Ame. E só é feliz quem ama. Por isso, o mínimo que podemos fazer é desejar entender que é Jesus, o Cristo de Deus. Porque às vezes até isso confundimos. Jesus não é o Cristo, ou é? É uma fração do. Por isso que ele fala: eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. Ele não estava falando do Deus cósmico, ele estava falando do construtor do planeta. Quem quiser pensar que é o Deus cósmico, fique à vontade, que isso não vai invalidar a mensagem. Isso está na obra de Pastorino. Ele falando: Jesus é o mensageiro, o médium. Quando o Cristo, por meio dele, falava, ouvimos isso: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Agora era o Cristo falando por meio dele, falando do Pai mesmo, do Deus cósmico. E se tudo é cópia de exatamente tudo, eu tenho em mim a presença crística e a presença cósmica, o Deus e o Cristo internos. O Evangelho também. E como alma encarnada buscando o que é a minha missão, ou o que eu devo aprender por aqui, e sei que tem esse respaldo da minha própria consciência, a soma de todas as minhas vivências, por que eu peço para o outro primeiro? Não é 99% transpiração e 1% inspiração? Eu não devo esgotar todos os meus recursos? Por exemplo, diante de uma febre, eu vou colocar o meu pé no chão, eu vou abraçar uma árvore, eu vou tomar banho de sol, eu vou fazer tudo. Não deu, coloco a banheira de gelo e me jogo lá dentro. A hora que esgotar os recursos, eu vou interromper um trabalho magnífico do meu corpo por não saber o que fazer. Porque febre é o corpo trabalhando para debelar a situação. Agora, se eu interrompo com um antitérmico, o elemento que estava agredindo vai tornar-se mais forte. Vai dar tempo. E aprendi também que vírus, bactérias, micróbios, vermes, esses seres não causam doenças. E quando aprendi isso, nunca mais tomei remédio. Porque eu não sou tolo, porque na medicina de Hipócrates não tinha remédios. A cura está em você. No máximo que seu alimento seja seu medicamento. É o que vemos na história. A medicina de Dr. Calais, que comunicou com Allan Kardec, não tinha remédios. Ele buscava a causa da enfermidade no desequilíbrio moral do paciente. Curando a parte moral, sarava o corpo. Por isso, a medicina acadêmica também é de Deus. O analgésico alivia os efeitos, as dores. Mas no meu caso, eu estava com a lesão tamanha na coluna. Se eu tomo um analgésico e faço um movimento brusco, eu ficaria paraplégico. Eu posso mostrar a lesão para vocês. Mas depois, aprendendo onde estavam as células-tronco, como fazer o processo,
Com 1 mês e meio, reconstruímos a massa óssea onde estava lesada o suficiente para sair da cadeira de roda. Usando o amor como instrumento, que é esta energia que muitos chamam de prana, outras de fluido cósmico. Saber canalizar isso, como Kardec nos ensina, conforme está na obra A Gênese, eu posso canalizar uma porção de fluidos, eu vou gravar neles as minhas virtudes, vou condensá-los em meu perispírito, construir moléculas saudáveis e transplantá-las para o meu corpo físico. Está na obra A Gênese, mais exatamente no capítulo 14. E na obra O Livro dos Médiuns, do item 126 ao 131, Laboratório do Mundo Invisível, ele nos ensina a criar átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. E eu levei a sério, porque antes estudei o maior patrimônio que Kardec deixou para nós, não é as 5 obras. É a Revista Espírita, de onde ele tirou as 5. E a maioria não sabe disso. Porque o Livro dos Espíritos, a primeira edição, só tem 276 questões e eu tenho. O segundo tem 501 e eu também tenho, e ele não tem nada a ver com o terceiro. O terceiro é uma estrutura totalmente diferente e nos 2 primeiros tem conteúdos que tem em todas as obras que depois foram separados. E no artigo de fevereiro de 1864, ele já fala como cientista nato, como professor de medicina. Ele não apenas estudou medicina, segundo José Herculano Pires, um de seus biógrafos, ele afirma, assim como o Dr. Charles Richer, que ele foi médico e clinicou por algum tempo. Alguém pode até duvidar que ele foi médico, mas ninguém duvida que ele foi professor de medicina, porque ele lecionou não só medicina, mas em separado química, física, biologia, astronomia, mais de 30 ciências correlatas. E estudou magnetismo por 35 anos. Então, quando nós estamos conscientes que o energismo do corpo se renova totalmente em 2 meses, o que eu preciso para sarar? Mudar o comportamento, mudar o meu projeto de vida. Antes, tudo que eu fazia era criticar as pessoas. Todo mundo estava errado, só eu, o certinho. E a crítica não ajuda em nada. Se eu perceber que você está fazendo alguma coisa de um modo que não daria um resultado legal, é só eu exemplificar. Se eu tenho uma receita melhor, eu exemplifico e mostro para você na prática. Se você quiser comprar a minha receita, mas não é criticando, você está equivocada. E aí, eu estou. O que é o certo? Não sei. Se eu não sei o que é certo, para que eu vou criticar o outro? E alguém aqui faz feitiço? Diz que nós somos macumbeiros, não falaram? Um tempo atrás, que os espíritos eram macumbeiros. Vocês sabem fazer feitiço? Você sabe? Eu sei, posso ensinar hoje, é de grátis. E eu sei fazer macumba também, que é mais potente do que ele. E ainda aprendi a fazer bruxaria. Magia do mal. Então veja, feitiço é quando eu dou pequenas espetadas em vocês, ramatiz. Macumba eu já quero alguma coisinha, eu já torço para ele torcer o pé, quebrar um bracinho. Agora, bruxaria, eu já quero colocar seu nome na boca do sapo e já criar uma confusão um pouco maior. Agora, a magia do mal, eu quero dizimar a vida da pessoa. E a fofoca é a pior magia do mal para Ramatiz. E para Chico Xavier também. Ele falava, a fofoca, meu filho, também mata. E o câncer, segundo Ramatiz, é o karma do prejuízo que damos aos outros. Pela maledicência, pela maldade, pela o que nós chamamos de calúnia, difamação e etc. Falar da vida alheia. Quando nós praticamos a magia branca, a magia do bem, ao invés de maldade, bondade.
ao invés de maledicência, benevolência. Ao invés de fazer a magia do mal para destruir o outro, faça para curar o outro. O passe não é uma boa magia? E tem vários outros mecanismos. Então, quando entendemos um pouquinho o que é o próprio espírito e a alma em si, você já estudou biologia ainda não? Não sabe o que está perdendo, porque a única coisa que eu estudei foi biologia. Que eu fiz um supletivo, minha esposa pegou um ferrão, se você não fizer, te espeto. Aí eu fiz, a única matéria que eu estudei foi biologia. E entendi um pouquinho. Mas eu gostei daquele camaradinha que fala platelminto, parece uma lesminha, que você corta ele ao meio, que ele vira 2. Corta em 4, ele vira 4. Falei, se eu fui esse camaradinha, eu não estou sabendo nem duplicar uma célula para reconstruir um tecido, que negócio é esse? Elas se duplicam sozinhas, não se duplicam? Inclusive acreditam os estudiosos que o nosso corpo, na realidade, as células são eternas. Porque assim que o material vai envelhecendo, ela vai canalizando novos recursos, e não é que ela duplicou, ela constrói-se de novo na célula nova e descarta o material velho. Não é que ela morreu. Uma água viva sabe fazer isso e vive de 200 a 300 anos. Quando escasseia o alimento, ela descarta as partes mais envelhecidas e fica bebê de novo. Ou quando vai envelhecendo em si, ela se renova. Está aí a ciência comprovando essa realidade. Então, o amor é a alma da vida. Os fótons são partículas de amor, segundo a física quântica, e também Joana de Angelis na obra Dias Gloriosos. E quando eu penso positivo, eu crio fótons. Porque as ondas mentais, de acordo com o meu pensamento positivo, atingem a glândula hipófise pituitária, já que o centro coronário, a minha consciência, age na glândula epífise ou pineal. Mas a minha mente, o meu pensamento, a ação da mente vai agir na hipófise pituitária, e quando isso acontece, ela comunica-se com os neurotransmissores, e eles se unem em 2 ou mais, formam os neuropeptídeos, e na intimidade dos neuropeptídeos, o que era psíquico transforma em neuropsíquico, já em fótons, como partícula de equilíbrio para consertar o corpo. E hoje, eu falo hoje, na atualidade, o Dr. Nasser fala que o corpo se nutre de luz, ou ele é todo luz. O reino vegetal só transforma luz em alguma coisa? Os doutores de biologia, e eu tenho uma sobrinha que é doutora em biologia, fala, o reino vegetal não faz outra coisa a não transformar luz em um outro produto. E hoje eles chegam à conclusão que o nosso corpo é luz, porque o que cria e sustenta o corpo de fato são os elétrons e os fótons, segundo vários autores espirituais também. E não é difícil pensar positivo se eu tenho um estímulo. Porque quando penso negativo, segundo Joana de Angelis, eu crio elétrons agressivos, que são os radicais livres, que atacam o próprio Criador. Então, o amor é a alma da vida. Pega um simples átomo. Nós anunciamos a existência do neutrônio. Alguém já estudou sobre ele? Hoje é o elemento 0 do sistema periódico. 10 anos antes, anunciamos a existência desse ser. E hoje ele está na revista, na tabela periódica, e a primeira vez saiu na revista Super Interessante. E a ciência hoje admite que a energia nêutron, sobre uma força estímula, ela se transmuta em próton, e o próton, em parte, se transmuta em elétron, gera o primeiro átomo de hidrogênio simples. E eu falo que hidrogênio, não é nem eu que falo, é um professor de química lá de Andradina, próximo de Três Lagoas. Falou, hidrogênio só pode ser Jesus. Ele combina com todo mundo.
Porque se você mexe com sódio, só de olhar para ele meio torto, ele já explode, nervosinho. E o cloro já fica envenenado, né? Agora, quando eles se enamoram, vira o cloreto de sódio, que ninguém deveria usar. Deveria usar o sal lá da salina, como eu uso há mais de 10 anos, que tem mais de 70 nutrientes nobres, e não esse, que é o cloreto de sódio, que só tem algo para detonar o nosso corpo. E vocês sabem disso. A indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, a parceria. Uma cria doença, a outra vende a solução, e a solução cria mais doenças. E vocês sabem também. Mas eu pedi que vocês não acreditassem em mim. Não pedi? Então não falei nada então. Então vejamos. Os elétrons geram os fótons, e os fótons geram um cinturão de fótons no entorno do átomo, e esses fótons é o que nós chamamos a consciência do próprio átomo, ou o amor que rege o átomo. E ao mesmo tempo André Luiz falou, a alma em si só se nutre de amor, só se nutre de luz. A alma em si. Mas o corpo, se eu souber, só se nutre de luz. O indiano, vocês já estudaram sobre ele, o indiano que dos 11 anos aos 92 só viveu de luz e ar. Ele morreu há um tempo atrás. Pode colocar lá no Mestre Google, o indiano que viveu sem comer, sem beber, sem excretar nada. Ele não fazia xixi, não defecava, saía da pele dele perfume, como do Chico Xavier. Quem aproximava do Chico sabia disso. Se abraçasse o Chico e não tomasse banho, poderia ficar perfumado. Que teve um moço que ficou com a mão com perfume na mão, ele não queria lavar a mão porque não saía. Ele era trancado num quarto de hospital, lacrava o banheiro, já que ele não ia ao banheiro, lacrava para ver se ele estava mentindo, e ele ficava até 15 dias meditando. Era um yogi. Nunca ninguém descobriu nada senão um furinho no céu da boca, como se fosse uma conexão com a glândula pineal, por meio do qual ele fazia uma pastazinha parecida, pasta de amendoim, ele passava a língua e se nutria daquilo que ele mesmo criava a partir da luz. Por isso que muitos têm a teoria de viver de luz. Porque o que faz o reino vegetal? A base do nutriente é a terra. A terra entra na semente sem o auxílio da água? Jamais. A água se equilibra sem o auxílio do ar? Se você pegar uma bomba a vácuo e extrair aqui o ar, a água ferve em temperatura ambiente. O ar existe sem a presença da luz? Jamais. Então, o que nós chamamos de individualização, o nosso processo, você pega 4 átomos de hidrogênio simples, ele não tem nêutron. O hélio, que é o segundo, ele tem 6 elementos. E os 4 dão 8. Você libera os 2 elétrons mais experientes para que ele seja elétron livre, para que ele possa trabalhar gerando luz, por exemplo. E rebaixa 2 prótons para nêutron. E tem o segundo elemento do sistema periódico. A isso chamamos individualização. Por isso que o espírito é a soma de um número incontável de coisas menores, de princípios menores. Por exemplo, o corpo é feito de sistemas, que são feitos de órgãos, que são feitos de tecidos. Esses tecidos de células, as células de moléculas, moléculas de átomos, átomos de subdivisões, até chegar à origem da vida, o amor, como a reunificação dos átomos primitivos. Na questão 34A do Livro dos Espíritos, Kardec fala que o átomo físico é uma aglutinação do átomo primitivo, que nós chamamos de espírito. E na Gênese ele completa, no capítulo 6º, que não tem nada na natureza que não seja uma porção desse elemento. Um embrião, uma molécula, um inseto e etc. A alma em si só se nutre de amor. Então, quando vamos alimentar, o que é que nós estamos comendo?
amor. Agora, nos comportamos. Quem reclama do alimento, levanta a mão, quem tiver coragem. Lá de vez em quando. Quase todos nós reclamamos de alguma coisa. Quando a gente reclama de um tomate lá na feira, toda a energia vital dele se vai. Eu posso até levá-lo para casa, mas se eu reclamar de um numa gôndola, todos ficam avessos a mim. Se eu for no restaurante e reclamar de um alimento em torno daquele buffet lá todo, posso ir embora, porque eles estão em cadeias, todos interligados. Reclamou de um, todos ficam avessos, porque a energia é um ser vivo, segundo vários autores. Então, quando entendemos que dos elementos menores promovidos, porque isso é ciência acadêmica, uma porção de moléculas, de átomos de fósforo que se uniram formando moléculas, no processo de evolução, elas reúnem a essência do seu trabalho e constroem um degrau mais alto do que elas, que nós chamamos de nucleotídeo, que é a consciência da própria molécula. E esse nucleotídeo, promovendo as moléculas e promovendo-se, evoluindo, gera o RNA, aonde os engraçadinhos foram mexer com esse experimento genético, não visando o nosso bem, mas não acredite em mim também. E o RNA, promovendo-se e ajudando o nucleotídeo e moléculas, constrói o DNA. E é assim que a consciência nasce. Desse energismo primordial, que passa por vários estágios, até chegar na radiação, na radioatividade, na luz, no calor, na eletricidade, que transforma em vida e a vida em consciência no seu processo de ascensão. Se assim não fora, Kardec mentiu para nós no Evangelho segundo o Espiritismo e no Livro dos Espíritos também. Lá ele fala que tudo cresce. Se tudo cresce, meu corpo está em evolução, e ele fala que o corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. E o perispírito seria o seu governador. Então a energia física transforma-se em energia psi, o que antes obedeceu agora comanda. Questão 540 do Livro dos Espíritos. Às vezes dá sono no corpo ouvir isso, né? Porque o corpo não quer saber disso. Ele quer que continue dando o que ele deseja, e normalmente ele quer o que é mais fácil. O de mais difícil de gestão e complexidade, que seria nobre, normalmente ele rejeita. Está entendendo? Posso continuar nesse ritmo? Então, dentro do DNA, o RNA fica como um secretário. Ele tem um mensageiro, tem o transportador, o ribossômico. O mensageiro vai levar a mensagem da consciência que organiza a célula, que é o cronograma organizacional que nós chamamos de DNA. Vamos dar um exemplo simples. Eu quero criar um mecanismo de autocura. Então, a minha mente, interagindo com a matéria mental, vai formar a bioenergia. Vai criar os infracorpúsculos, os elementos subatômicos, até chegar no energismo X, que eu vou levar para a intimidade do centríolo. Dentro dos microtúbulos tem pequenos vórtices de energias como pequenos chakras. E a comunicação do microtúbulo com o DNA forma o primeiro elemento que nós chamamos de ribossomo, que é o mensageiro. Um deles. Essa interação da nossa consciência, da nossa mente com o centríolo, em conexão com o DNA, gera esse médium. E nessa interação gera um gene. E esse gene vai gerar um aminoácido. E nesse processo de transportar a informação, o transportador vai levar a informação do aminoácido, que é a consciência da molécula de proteína. Se não tiver os elementos, ela própria se transforma em proteína, o aminoácido.
É o que Jesus disse: eu sou o pão da vida. Ela própria se transforma, mas se tiver os elementos que a mitocôndria, a usina de força, a bactéria domesticada fabricou, canalizou, ela vai, juntamente com esse aminoácido, esse ribossomo, agora como mensageiro, gerar o transportador e o executor, porque o retículo endoplasmático liso, combinado com o ribossomo, forma o retículo endoplasmático rugoso, é onde vai acontecer a fabricação da molécula de proteína em si. André Luiz Chico Xavier mentiu feio na obra Ação e Reação, porque ele fala que nós nascemos com todos os antídotos e todos os anticorpos para enfrentar qualquer situação. E ainda ir além, e eu posso, pela meditação, pela oração, pelo trabalho no bem, aumentar ainda a minha defesa. E em Missionários da Luz, por mais asfixiante que seja a situação, eu tenho luz, eu trago luzes interiores para sair da situação, se eu quiser. Depois que eu descobri isso, eu faço agora 27 de julho, 30 anos sem medicação. Deus não criou doenças, Jesus não adoeceu, Ele lembrou que nós somos deuses e decretou: farão coisas maiores do que agora faço. E mostrou onde está a energia. O reino de Deus está dentro de vós. Agora eu preciso querer. E é essencial saber. E acima de tudo, fazer. Porque não tem como eu querer sarar e depois transfiro para o espírito, para o encarnado, o processo de cura, que se for para o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, ele fala: não tem nada a ver com isso. O responsável pela sua cura é você. Eu posso apontar caminhos. E ele é cientista, ele é professor de medicina, ele é psiquiatra, neurocirurgião. E hoje ele trabalha curando o espírito, a universidade do espírito. E ele dá as condições para que o espírito cure o corpo. E ele entendeu isso, assim como vários outros amigos espirituais. Amigos espirituais e amigos encarnados. A medicina de Hipócrates não era isso que está aí. A medicina lá do Egito, que eu pratiquei, não é isso que está aqui. Lá, o nosso mestre em medicina era o Hermes Trismegistus, o 3 vezes grande, o pai da sabedoria. A medicina na Grécia, num determinado tempo, não era isso que está aí. Então vamos repensar. Tem 2,70 e poucos por cento dos médicos que estão conscientes e cumprem o juramento de Hipócrates. Mas infelizmente mais de 97% não fazem isso. E vocês sabem, dependendo do lugar que você for, se não tiver o cheque de caução, você morre. Eu tenho amigos médicos de verdade, mas tem outros seres que quem faz o receituário é o computador. Ele vai pondo as informações, o software que dá o remédio que vai ser receitado. Isso não é fácil para mim falar isso, mas se vem eu tenho que ser fiel e falar. E vocês não têm que acreditar nisso. O médico de verdade, ele não tem direito de terminar uma refeição, muito menos uma noite de sono, e menos ainda o lazer se ele tirou umas férias, se alguém necessitar dele. Então ele fez o curso para salvar vida. Primeiro ele salva a vida, depois ele vai ver se o familiar daquele ser, se ele não tem condição, se alguém tem condição de ressarcir. Se não tem, o Estado vai ter que cobrir. Mas primeiro salva-se a criatura com o que nós temos em mão. Depois nós vamos ver como que vai ser feito o pagamento. Deveria ser assim. Mas infelizmente estamos longe da medicina humanizada, que faz por amor o que faz. Mas temos muitos missionários e sacerdotes, porque o médico e o professor não é considerado profissão para os espíritos. Você sabe disso, né?
são considerados sacerdotes, missionários. Por isso que para eles tem a lei de compensação, que a lei do mundo não tem como compensá-los pelo trabalho que fazem, se fazem com amor o que fazem. Porque professores existem que ficam como pontes, porque a maioria dos outros que estão na dianteira passaram por eles. E médicos existem, como um Bezerra de Menezes. Será que temos mais Bezerras por aqui? Tem alguns, eu conheço vários. Lá na minha cidade tem um que tudo que ele ganha, ele investe na clínica, em equipamentos para os pacientes. Ele não tem nada monetariamente. Você fala, vai deixar um patrimônio. Tem a clínica e os pacientes. Então, tudo e vai para fora, faz curso, se especializa, mas ele quer ajudar os pacientes. O relógio não parou. Tem alguma pergunta? Já vai chegar. Tem alguma pergunta? Ficou confuso? Depois eu faço um exercício pequenino e a gente encerra. Vocês acham assim, a gente já tem certeza que nossos corações são muito aquecidos. Porque a sua fala, assim, é estudo há muitos anos. E tudo que você falou é dentro das obras de Kardec e de Chico Xavier. Sei que é muita inspiração, mas tudo veio dela. Então, assim, a gente tem que, por mais que você falou para não acreditar, mas que cada um de nós consiga levar isso muito a sério e pesquisar fundo. É tudo muito importante. Tudo que você falou fala de libertação, né, em todas as formas. E eu acho tão interessante trabalhar nessa oportunidade, porque a gente se acha assim tão aquém de tudo. Quando a gente soube que a gente receberia o presente da sua presença aqui com a gente, comecei a pensar para estar assim, aproveitando, usufruindo da sua vinda, né? Aí olhando o seu livro aqui, do Átomo ao Anjo, do capítulo 3, que fala sobre origem, natureza e destino, aí no item que fala origem, natureza e destino dos espíritos, eu ia pedir para você comentar o que você fala aqui na pergunta 560 e a 540. E é incrível que foi com isso que você começou a sua palestra hoje. Né? Você nos ajudou a refletir sobre todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente o que se efetua em todos os pontos do universo. Essa é a pergunta 560 do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Você já nos ajudou com isso. E no seu livro ainda fala mais assim, você também comentou na sua palestra já. Se a semente tivesse plena consciência de sua capacidade germinativa, quando lançada ao solo, não teria dificuldade para construir o seu novo ser, pois estaria ciente de que poderia contar com equipes que foram exaustivamente treinadas para gerenciar a sua futura experiência. E todos nós temos essa equipe muito treinada que nos auxilia na experiência, né? Você já comentou isso no começo. E no seu livro aqui, O Sal da Terra, a Luz do Mundo, que não foi comentado sobre isso essa noite, mas eu gostaria muito que você ajudasse a gente a refletir mais, porque eu, assim, uma pessoa muito aquém de qualquer conhecimento, eu nunca tinha, assim, pensado no orgulho como um freio para a fé. E nesse capítulo aqui, que você fala do pão nosso consciente, que eu achei muito, muito profundo, como todos os seus livros, né? Que vale a pena, quem puder estar lendo isso aqui. E você diz assim aqui você não. O orgulho impede a fé. Deixa eu achar até que a partir que eu tinha marcado, eu não marquei. Aqui, ó, fé, razão e intuição. O orgulho é, sem a menor dúvida, o maior obstáculo à fé, porque não há fé sincera sem humildade. Isso que está na pergunta, item 233, condições da fé inabalável. Eu não achei referência aqui, mas está no seu livro. Você poderia comentar para a gente a questão do orgulho ser o freio da fé? Então vamos lá. No capítulo 19 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé é um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. Isso para mim é muito forte. Se é a consciência que eu tenho, onde está o esquecimento? Esquecimento se eu quiser esquecer, porque eu lembro de 8.000 anos da minha história,
que é daqui até o Egito Antigo. O orgulho, eu acho que sei tudo. E a fé, se eu não me humildar. Então, no Evangelho, que foi, na realidade, a segunda edição. A primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo chamava Código de Ética e Moral. Foi naqueles conteúdos que queimaram logo depois que Kardec faleceu. Eles queimaram um monte de coisa e queimou os rascunhos. O segundo foi Imitação do Evangelho. Essa aí está na obra Imitação do Evangelho, que o Alexandre Marques, que está fazendo uma tradução dos originais, encontrou essa pérola, que o orgulho é o maior obstáculo. Porque eu penso que sei tudo. E a humildade, a primeira coisa que ela me permite é reconhecer o tamanho da minha ignorância. Por isso que Sócrates fala, só sei que nada sei. É muita humildade, porque ele sabia muito. Eu poderia falar, sei que quase nada sei. E um projeto que eu fiz, está no livro, principalmente no segundo, primeiro eu faço um exame de consciência, usando a honestidade. A régua é a verdade sempre. Não adianta eu mentir para mim mesmo. Eu sou honesto comigo. Depois, se eu estou fazendo esse autoexame, eu quero buscar novos saberes. E o segundo é a humildade, reconhecer o tamanho da minha ignorância em relação àquilo que eu quero estudar. Isso é Kardec, introdução do Livro dos Espíritos. O sábio, para estudar algo que ele desconhece, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo não se faz com ideias preconcebidas. E humildade é deixar de lado o que você pensa que sabe. E se abrir para o novo. E depois, sinceridade. Sou eu que quero colocar a mão na massa. Eu não quero transferir o que me cabe realizar. E depois, fidelidade na aplicação dos recursos. Quando exercitamos a humildade, o orgulho desaparece. Porque é a face oposta. O orgulho de hoje será a humildade de amanhã. Assim como o altruísmo de hoje foi o egoísmo de ontem. E ontem ele foi necessário. Porque se num dado momento de nossa vida não formos egoístas, não sobrevivemos. O instinto é egoísta. A função dele é preservar a vida. E se tiver outras vidas mais frágeis, vou dar só um exemplo. Quando fazemos consciente o regime intermitente, 6 horas de regime, deixei de trazer para dentro do corpo o que o corpo necessitava. Então as organelas mais fortes vão comer as mais frágeis. É o instinto de preservação da vida. Até aí é um processo de desintoxicação. Mas se for para 12 horas, o processo não é só isso. Já começa, além da autofagia, a apoptose, o suicídio celular. Vamos supor que tem 100 células. Se elas comerem mais organelas, elas não sobrevivem, morrem no processo de autofagia. Então elas elegem como os ratinhos, quando escasseia alimento, eles suicidam. Vocês sabem da história, não? Eles se jogam no despejadeiro. Quem sobreviver, dá continuidade. E elas elegem as mais frágeis, que passa por um processo de suicídio, simplesmente, para sobrar alimento para as demais. Isso existe dentro da gente. Só que houve época que assim era. Eu não estou nem aí com o outro. Eu quero sobreviver. Por isso que a tese de Charles Darwin está furada. Não sobrevive o mais forte. Sobrevive o que melhor se adapta. Então, dentro dessas células que têm a habilidade de melhor se adaptar dentro da escassez, é as que permanecem e as outras reconhecem, porque é lei. Ficou mais ou menos claro? Agora, se durante as 6 horas do jejum, eu crio átomos, alimentos, medicamentos e vou nutrindo com amor as minhas células, eu estou construindo novos seres dentro de mim. Agora, sim, vai acontecer sem esse processo de autofagia nem de apoptose. E se entrar num processo de 12 horas, aí que eu vou fazer o processo de meditação, de respiração, colocar o pé no chão, tomar mais banhos,
mais água, sabendo tomar água, porque a maioria nem água sabe tomar. Pensa que é só encher o estômago. A água é para hidratar o corpo. Você toma em goles, pequenos goles, e de preferência mastigando, para que as mais de 35 milhões de pequenas glândulas na intimidade da boca possam já assimilar a essência da água e já levar para os corpos psíquicos essa essência. Porque a gente entra embaixo do chuveiro e sai mais calmo. Esta calmaria está lá no emocional, não está no físico. Então acalmou o emocional. E como que é isso? Entra pela pele? A pele não é o maior órgão do corpo, é o mais complexo sistema que existe no corpo. Porque ela tem um processo de canalização da força vital, da energia do sol, da energia da água, que não é visível. Os instrumentos humanos não registram. Mas se soubermos fazer isso, estamos a caminho de um processo de libertação, principalmente de medicamentos, que algum dia, se alguém me provar que algum medicamento cura alguma coisa, eu mudo a minha tese. Eles ajudam em certas situações agudas, se eu não sei como fazer. Mas se eu sei que energia, ou melhor, dor, na maior parte dos casos é ilusória, é energia coagulada, e se eu souber movimentar a energia, para a dor. Porque com 3 ou 4 respirações profundas, se a dor de cabeça vem, ela desaparece. Agora, se eu não sei, vai para o analgésico. Agora, se você quer tomar um antibiótico, estude primeiro, ver o que ele faz. Porque ele paralisa desde o sistema nervoso, desde o ápice até o mais ínfimo átomo. Um antibiótico potente. E a intenção é matar os vírus, bactérias. Ninguém mata um vírus nem bactéria. Ele tem 3 cópias, segundo a espiritualidade. Pode matar a primeira e a segunda. A consciência dele é indestrutível. Por isso que ele volta mais violento, ou a bactéria também. Tudo bem? Você comentou também sobre a questão dos alimentos, né? A gente chega numa banca na feira, quem veio antes, se estava ali reclamando, toda a energia vital das plantas vai embora, dos legumes vai embora. Mas a gente, abençoando, a gente consegue ter muito mais. Você leva, às vezes, você potencializa milhares de vezes a mais. Só de você recebê-lo com alegria, porque são elementais, são forças vitalizadoras. Então, ele é apenas a espaçonável média. Por isso que uma criança orando para uma batatinha aumenta 92% da energia da batatinha. De onde veio? Isso foi um teste com um cientista que era um frei da Igreja Católica. E ela só disse, obrigado, Papai do Céu, pela batatinha que eu vou comer. Mas foi tirada a foto do campo de energia da batatinha antes e depois da oração. Então a energia está aqui. Agora, saber canalizá-la com um propósito de vida nobre. Por isso a importância da oração, do propósito de vida na hora da alimentação. Então, antes de comer, aí no primeiro livro tem 7 itens dentro do processo de alimentação. Você parar em frente ao alimento para agradecer, para interagir com a consciência do alimento, para falar do seu propósito, que corpo você quer e etc. Eu desafio qualquer um que estiver aqui, que quiser andar comigo. Vocês elegem se quer andar 5 km, 10 km, 15, eu programo meu corpo em alguns segundos e ando sem fadiga. Não vou correr ainda porque a minha coluna não me permite o impacto. Mas caminhar, e eu já fiz com vários amigos, até 10 km, eu não fico ofegante. Porque eu sei canalizar os elementos e se der um processo de extensão que um dia deu, fazer o transplante de célula-tronco e curá-lo na hora. E qualquer um pode fazer. Se uma lagartixa sabe fazer um rabo novo, se eu perder para uma lagartixa, com todo respeito, eu vou ganhar de quem? Então, eu já fui e acesso a consciência, porque Kardec nos ensina isso, acessar a consciência de todas as vivências. Respirem fundo. Se acalmem, cada um pensando no que almejam. Na parte física, psíquica, emocional, moral ou espiritual. No equilíbrio, na harmonia, na serenidade, na mansuetude, num quanto de consciência, de fé mais robusta para enfrentar os embates da vida.
E conforme vai inspirando, percebe-se a energia que está nesse ambiente sagrado, que vai penetrando na consciência, na mente, no universo de cada um em particular e em todos os seres, onde quer que se encontre, que estão diretamente ligados a cada um de nós. Senhor da vida, em nome do Cristo de Deus e de nosso Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, dos agentes da natureza, lhe agradecemos por este ambiente de paz, por este momento divino, por esse universo de amor que nos envolve a todos. Abraços de luz e paz. Sebastião, queria que você comentasse sobre hoje é tão natural, as pessoas sentam à mesa para se alimentarem, cada um com seu telefone. Uns mexem, outros mexem, mas está ali o aparelho junto ao alimentar. Sobre isso. Esse eu aprendi muito cedo, porque um micro-ondas normal, num minuto, ele destrói 97% de tudo que é vital no alimento e transforma vários elementos em cancerígenos. E segundo o Dr. Laí Ribeiro, que é doutor em nutrologia, ou pelo menos doutor, fez nutrologia também, ele fala que um celular é um micro-ondas em miniatura. Ele deveria ficar desligado a 8 metros, de preferência, da mesa de refeição. Melhor, desligado. A 8 metros, ligado, ele já interfere. Então, quer comer? Aquele momento é sagrado, eu tenho que estar ali inteiro, porque o alimento é um ser vivo, ele interrompeu a vida dele para dar vida à minha vida. E se tiver qualquer elemento que interfere na energia, eu já não vou trazer. E principalmente se eu estiver vendo alguma coisa no celular. Aí vai estar aquela frequência que vai estar comandando a alimentação. E cuidado com filmes, se vocês não conseguirem ficar imparcial e torcer para um matar o outro num filme, estão matando as próprias células. Porque uma palavra, Eurípides Barçanufo e Emmanuel, uma palavra mal colocada, ela mata a vida, dizima milhões de células. E assim como um pensamento em desalinho, a emoção desgovernada também. Então veja os filmes, mas prepare para ver a informação. Às vezes eu vejo alguns filmes para ver como eu estou. Se eu já estou imparcial, se analisa a situação e escolha antes, pela temática. Mas não veja qualquer um. A grande mídia, por exemplo, há mais de 12 anos que eu não ligo. Não tenho compromisso com a verdade. Por que eu vou perder meu tempo e trazer energia que não condiz com o que eu quero para a intimidade do meu próprio lar? Agora, escolho os jornalistas como o Alexandre Garcia e outros que têm compromisso com a verdade. Então, transmite a informação sem interferir na informação. Para a gente ficar informado, a gente tem direito à informação. Mas o celular é um terror próximo da mesa de refeição. E se alguém duvidar, quando você liga, ele já tem a radiação. Se você ligar na tomada para carregar, ele aumenta 1000 vezes a radiação. E às vezes a gente coloca e ainda põe no ouvido. E ele cozinha o nosso cérebro. Você nunca vai me ver eu atender um telefone com ou viva voz, ou eu ponho um fone de ouvido. Mas ficar com ele aqui, raramente. Só que a pessoa for falar, não pode ser ouvido, aí ou eu saio para um lugar mais distante, ou coloco o próximo, mas nunca encosto. Tudo bem? Ficou mais ou menos claro? Agora não acredite, é só medir o campo. Mas eu sempre vejo até para dormir também. Exato. Nós não podemos deixar De maneira nenhuma, nem no quarto. O ideal é nem no quarto. a energia. Se deixar, desliga. Né? Agora, se tem alguém que pode ligar, precisar, deixa ele num local que você pode ouvir. Mas deixa distante, de preferência fora do quarto. Aparelhos eletrônicos no ambiente do repouso
qualquer um já interfere. As ondas Wi-Fi, por exemplo, são bem complicadas também. Então, use com o maior cuidado e o maior conhecimento que for possível. Mas, como eu disse, não acredite, pesquise, vê o que já foi comprovado até agora e não precisa acreditar. Namastê. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sol da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 7444 0770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.